fazia na época? Fazia na época, acho que o primeiro ano, o segundo ano aí do ensino médio, né? E aí, assim, tinha tudo isso. E aconteceu um fato interessante, que é, a menina com quem eu namorava, que morava na mesma cidade que eu, né, falou um dia para mim assim, descobri quem são seus pais, porque eu não falava quem eram meus pais. Ela falou, descobri quem são seus pais, e descobri que eles são crentes e tem uma igreja onde eles vão, e eu vou lá na igreja deles para conhecê-los. Nossa. Aí, assim, qual era o problema? Meus pais conheciam a namorada da outra cidade. Eles não conheciam essa da cidade que eu morava. Eu cometi um erro que foi a inversão, né? Eles deviam conhecer essa e não a outra. Entendi. Mas eles conheceram a outra e não essa. Porque a outra eu tinha arranjado primeiro. E aí, ela falou isso. Eu vou lá na igreja dos seus pais para conhecer seus pais. Ela estava apaixonada. Estava. E aí, queria conhecer a família e eu sempre represava porque minha mãe conhecia a outra. E aí ela foi. Ela falou, ó, quinta-feira tem culto e eu vou lá. Aí eu fui ao culto por causa dela. Porque eu fui para cercar o que essa menina vai falar lá. É. E aí foi dito e feito. Ela chegou lá, né, foi procurar meus pais, achou meus pais, sentou lá perto deles. E eu sentei lá no culto, branco, vigiando. Alvo como a neve. Deu uma oração, fez uma oração aquele dia? Aí sim, fiquei apertado. Não tem ateu nessa dia. hora. Não, despertou uma oração. Era uma reunião de oração de quinta, e naquela reunião de oração eles dividiam, né? Lá na igreja dividia. Homens iam para uma sala, crianças iam para outra sala, mulheres para outra, alguns jovens para outra sala, e porque era muita gente que ia na reunião de oração, ela estava bem frequentada, para todo mundo orar, dividia em grupos. Então, ia uma turma para outra. E eu fui lá, a turma orou, os homens oraram, e foi interessante. Todo mundo orou, menos eu. E aí, quando terminou, quem estava dirigindo falou assim, Maurício, é hora também. E você faz uma oração para terminar. Aí eu fiquei apertado, e agora? Aí eu fiz uma oração. Como eu estava numa situação apurada, eu sei lá o que eu orei nessa hora, eu sei que num dado momento me veio no coração assim de falar, Deus, me ajuda a consertar a minha vida. E a turma falou um amém tão alto que eu parei assim naquela hora, acho que foi isso que o Espírito de Deus usou. Falei, pô, eu estou mal assim? E todo mundo falou um amém tão convicto quando eu falei da minha vida torta. Aquilo mexeu comigo. E foi interessante, eu comecei a oração incrédulo e terminei crente. Porque o meu quebrantamento foi nessa oração que eu fazia. E quando aí juntou todo mundo, foram cantar um cântico e fazer o encerramento daquela reunião de oração. E durante aquele encerramento eu tomei uma decisão naquele culto, que a partir daquele dia eu seria crente. A partir daquele dia eu voltaria para a igreja. Eu frequentaria ali. E aí, saí dali, fui para encontrar com a minha galera. Não sei lá que cargas d'água, lá pelas 11 da noite, o assunto virou um debate sobre religião. Eu mencionei alguma coisa, e o assunto virou um debate sobre fé, sobre crença, religião. Tinha um dos caras, ele era até um homossexual, e ele morava perto do lugar onde estávamos conversando. Ele entrou em casa, pegou uma Bíblia e voltou com a Bíblia. Foi até engraçado, né? Ele com aquele shortinho lá, cobrindo o umbigo, uma camisetinha de mulher enfiada, com a Biblinha na mão, entrou no meio da galera, e aí a galera começou a debater biblicamente. E ele defendendo ali? Defendendo a Bíblia. E a fé. E eu também, porque eu já tinha... Já estava com aquela consciência. Já estava com aquele negócio da oração, já tinha sido levado à igreja na infância. E aí eu comecei, naquela hora do debate, ver o quão longe de Deus a minha galera estava. Entendi. E aí, sei que a conversa terminou com aquele cidadão lá, Júnior. Ele fez ele era muito maluco também, né? Aí ele fez pegou um papel, escreveu no papel assim, caminho estreito, Jesus, caminho largo, diabo, céu, inferno, montou um quadradinho assim para cada um da turma e falou, caramba, quem vai para cá, assina aqui, quem vai para lá, assina de cá. E aí ele, mais um lá, assinamos o lado de Jesus, caminho estreito, o resto saiu xingando, bravo lá, que não sei o quê, falando que a gente é do diabo. E aí, ali eu perdi, né, assim, nós perdemos a comunhão com aquela galera. E eu fui para a igreja, o Júnior foi, mais um foi, e a partir dali começamos a jornada. Eu fui naquela menina que chamava Ana Lúcia, com quem eu namorava, que foi lá na igreja. No outro dia eu chamei para conversar, falei com ela, olha, eu namoro com você, namoro outra menina, eu queria te pedir perdão, queria dizer que eu pequei contra você, eu estou errado contra Deus,
eu não vou fazer isso mais, eu estou terminando aqui o namoro com você, que a partir de agora eu serei crente. Fui lá no outro dia também, que teve aula, peguei o ônibus lá na escola, chamei a outra, falei, olha, chamava Téssia, falei, Téssia, queria pedir perdão para você, que eu namorava com você, eu namorava com outra, a partir de agora eu sou crente, quero encerrar isso aqui, eu vou andar com Jesus, não quero